Mas o que eu mais achei assim importante é ver a alegria, principalmente desse quarteto inicial ofensivo. Muito bom, isso é bom. Você viu no olhar do Estevão, do Rodrigo, do Vini, do Matheus, que eles estavam ali se divertindo. Porque foi um jogo muito bom, foi um jogo que Foi divertido. Novamente a gente viu aquilo que a gente quer ver da seleção brasileira. Ninguém está dizendo que o Brasil está pronto, que o Brasil voltou, que o Brasil é isso aí, que o Brasil vai chegar na Copa para brigar pelo título. Agora, hoje, elogiar a seleção brasileira, mostrar que ela sinalizou um caminho no quinto jogo do Carlo Ancelotti, não significa se vestir de Pacheco. Goleada histórica, a seleção brasileira aplicou um sonoro 5-0 na Coreia do Sul e deixou todo mundo de queixo caído, e a resenha pós-jogo pegou fogo. Richarlison, PC Vasconcelos e companhia não pouparam palavras e analisaram cada detalhe dessa vitória esmagadora. Teve muito elogio, mas também algumas críticas importantes. Quer saber o que mais chamou a atenção deles? Se liga aí o que eles falaram. Não, é porque é o jogo contra a Coreia do Sul. A régua tem que estar ali, se a gente for justo, né, com esse parâmetro, 5 estrelas. Para um adversário como Coreia do Sul, perfeito. A seleção brasileira fez, não diria nem o que a gente esperava, né? Porque acho até que superou um pouquinho, a minha expectativa pelo menos. Não esperava tanto da seleção brasileira, ela entregou um pouquinho mais. Aí depois vem as outras etapas, né? Adversários mais qualificados, defesas mais estruturadas, adversários que pressionem um pouco mais, que preencham mais o meio-campo. Copa do Mundo do ano que vem vai ser jogada num ambiente de calor intenso, né, em horários nem sempre convidativos a ter aquele nível de intensidade que a seleção teve hoje, em gramados que não vão ter aquela velocidade, né, por causa da água, por causa do piso, da característica que o jogo tinha. Então, tirando tudo isso de contexto e olhando só Brasil, Coreia do Sul, 5 estrelas, foi legal, o resto vale debate. E a gente vai debater muito na edição de hoje. Richarlison, amiga, eu tô te vendo. Você tá tão lindo. Ah, obrigado, amiga. Bondade sua. Você tá dando show, eu tô amando. Bondade sua. Obrigado. Boa tarde, PC, Lino, a todos que nos acompanham. Eu tô com o Lino. Eu gostei muito, né? E a gente vai debater sobre o que eu gostei, o que eu acho que pode melhorar, as variações que a gente pode ter para esse time, pensando em outros adversários. Mas o que eu mais achei, assim, importante, desculpa, no jogo de hoje, é ver a alegria, principalmente desse quarteto inicial ofensivo. Muito bom, isso é bom. Você viu no olhar do Estevão, do Rodrigo, do Vini, do Matheus, que eles estavam ali se divertindo. Eles não estavam preocupados se era a Coreia que estava do outro lado, ou se há muito tempo o Brasil não estava dando show. Não, eles estavam se divertindo como se fosse uma manhã de uma sexta-feira que eles estão jogando ali, se divertindo no quintal de casa, ou na rua, ou com os colegas. E isso, para mim, é o mais importante nesse momento. É trazer o torcedor de volta. Quem acordou 8 horas da manhã, como a gente estava comentando, eu acordei e eu estou arrepiado. Porque eu acordei meio assim, não é possível, tem que acordar só porque eu vou trabalhar depois. Você vai falar de acordar cedo com ela? Não, a Mari já está acostumada. Aqui Mas é a Olimpíada. eu acordei com aquele sentimento assim, nossa, eu tenho que acordar para assistir o Brasil só porque eu vou trabalhar. E eu me surpreendi, como o Lino também. Porque foi um jogo muito bom, foi um jogo que foi divertido. Novamente, a gente viu aquilo que a gente quer ver da seleção brasileira. Alegria, futebol bonito, desenvoltura. Você viu, tem uma jogada que eu não sei se a gente vai mostrar, que os nossos dois volantes, um dá um drible desconcertante na entrada da área, o outro continua dando um outro drible, um outro passe bonito, que foi o Casemiro e o Bruno. E é isso que a gente quer ver, porque a gente sabe que a gente tem material humano. Ninguém está dizendo que o Brasil está pronto, que o Brasil voltou, que o Brasil é isso aí, que o Brasil vai chegar na Copa para brigar pelo título. É claro que o Brasil vai estar sempre relacionado, como fez agora o Thomas Tuchel, o técnico da Inglaterra, entre os favoritos à conquista da Copa do Mundo. Pelo histórico, pelo currículo da seleção brasileira, a não ser que você não tenha conseguido encontrar um remédio que o fígado, dos males que o fígado provoca em você, você sempre vai colocar o Brasil entre aqueles que podem ganhar a Copa do Mundo. Não é nenhum exagero nisso. Agora, hoje, elogiar a seleção brasileira, mostrar que ela sinalizou um caminho no quinto jogo do Carlo Ancelotti. Foi o quinto jogo dele. Os outros 4 foram em eliminatória. Não significa se vestir de Pacheco. Acho que a seleção brasileira, ela criou, não a seleção
prioritariamente, mas a entidade que comanda a seleção brasileira e comanda o futebol brasileiro, ela foi criando uma dose de antipatia tal, de relação antipática com o torcedor, que hoje em dia, qualquer elogio à seleção brasileira parece que você está querendo virar um Pacheco de primeira hora. Não. Hoje a seleção merece ser elogiada pelo que apresentou, fazendo as devidas ponderações do tamanho que tem a Coreia. Agora, essa seleção, com alguns dos jogadores que hoje entraram em campo, não venceu da Venezuela nas eliminatórias e ganhou de forma angustiante do Peru por 1-0. Então, há uma evolução. O que vai acontecer? Terça-feira contra o Japão é um jogo mais difícil. O Japão é uma seleção superior à seleção da Coreia. Mas você está numa fase de preparação dentro de um tempo escassíssimo. Enquanto outros técnicos têm um trabalho, vamos citar a Argentina com Scaloni, né? A França com o Deschamps, eles têm um tempo muito maior do que o Ancelotti terá para a Copa. Mas pouco importa, o Brasil hoje mostrou as possibilidades e a capacidade que tem. E isso eu acho que deixa todos aqui um pouco mais animados. E para te devolver, me remeti também à entrevista do Ancelotti, à véspera do jogo, que seleção é jogo coletivo. Seleção não é para ninguém ficar querendo quebrar marca, ser eleito melhor em campo, ganhar o prêmio tal. Não, seleção é jogo coletivo. E ele passa muita mensagem nas entrevistas. Muita, o tempo todo. As entrevistas dele têm recado o tempo todo. Esse recado de ontem, vendo a seleção de hoje, a seleção atuando hoje, eu acho que teve uma estreita conexão. Estava em sinergia, né? Só para a gente não perder o tema, eu percebo isso que você falou sobre a antipatia. Eu não sei se eu chamaria de antipatia ou de distanciamento. E também não sei se eu associaria exclusivamente ao futebol, porque houve um momento, a gente ainda vive, né, uma fase de polarização política não tão forte quanto há algum tempo, que a seleção assumiu um caráter político. Então, acho que os assuntos se misturaram. As cores da seleção, né? Eu acho que os assuntos se misturaram, mas quanto à seleção, eu acho que não há uma antipatia. Mas um distanciamento, sim. Só que eu acho que por falta de identificação do público. E sequência de jogos ruins. Quando o Richarlison revela aqui, vou acordar para ver se... Sabe por quê? É um ex-jogador, adora futebol, a vida dele foi o futebol, com tudo que ele conquistou na vida foi graças ao trabalho honesto, dedicado e talentoso que ele fez enquanto jogador de futebol. Perfeito. Quando tem uma certa resistência, é porque a seleção há muito tempo ela não te convida. Há muito tempo ela não te provoca. Não, eu não estou dizendo que aqui terça-feira todo mundo vai acordar cedo. Não, mas hoje você falou assim, valeu a pena, olha o que eu estou vendo aqui. A culpa não é da plateia, né? A culpa não é da plateia. É do espetáculo. Né? Mas você não acha, Rick, então tocou nesse ponto, a identificação, e hoje eu pensava muito na minha mãe, que é a gente reconhecer mais pela nossa bolha profissional, né? Também. Mas penso sempre na minha mãe. Falei assim, minha mãe tá vendo esse jogo aí, os atletas perfilados, quantos ela reconhece? Eu acho que esse distanciamento acaba atrapalhando também no consumo. Você não acha que tem um pouco? Não, além disso, Mari, eu falo porque logo após a partida da seleção, eu falei sobre o jogo, tá? Muita gente falou, o Brasil jogou? Entra naquilo que o PC acabou de falar e que eu falei. Tem muita gente que hoje nem sabia que o Brasil ia jogar 8 horas da manhã. Antigamente isso era... Todo mundo colocava o relógio 7h30 para ver o pré-jogo, porque era o Brasil, era espetáculo. Então, quando eu falo isso, claro que no meu caso foi um pouco de brincadeira, de falar, vou acordar cedo. Mas eu estou falando porque não é só eu. Muitos brasileiros não estão acordando para ver a seleção, porque não está brilhando, não está sendo vistoso. E aí, nesse sentido, é que eu acho que o resgate vem. Né? É o início de uma construção de resgate. E aí eu volto a falar, desculpa te cortar, PC. Eu tô com o PC. Não é por causa do jogo de hoje que a gente vai falar que o Brasil vai virar o Hexa, vai trazer o nosso Hexa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre a possibilidade de hoje ter acordado cedo e realmente ter visto aquilo que eu quero ver desse Brasil daqui para frente. Isso me lembrou eu acho que era um personagem de televisão que dizia assim, eu vejo sinais. O que eu acho muito legal hoje no Ancelotti é o fato de ele o tempo inteiro fugir da observação, normalmente nossa, né, de jornalistas, sobre resgate.
Ele não fala sobre resgate. Cada vez que perguntam para ele sobre resgate, ele tergiversa, fala sobre outras coisas. Ele fala sobre seriedade, envolvimento. Porque ele não está aí e a função dele não é essa, resgatar nada. Tá Tá tudo na mão de vocês. Quem sou eu, um treinador italiano vindo para cá para resgatar futebol de vocês? Tudo está na mão de vocês, tem que resgatar nada. Acho que não é tem que futebol, entrar em resgatar campo. paixão, né? Resgatar identificação. Aí é problema nosso. Não, nosso. eu sei. Você falar... Eu falar, Paulinho, Richarlison, você em casa, tal, falar sobre resgate, legal, isso é problema nosso, afinal de contas. Ele não, ele o tempo inteiro evita esse tipo de expressão, ele não veio ensinar futebol para ninguém, ele veio fazer o trabalho dele, ele quer vencer, ser competitivo, e se quisesse brincar, tinha voltado com o time todo modificado depois do intervalo. As entrevistas que o Ancelotti, desde que assumiu o comando na seleção brasileira, tem concedido, me parece que a tecla que ele vai apertar sempre é da seriedade no jogo. Competitividade. Competitividade no jogo. E uma preocupação que ele é fundamental num time de futebol. O jogo coletivo. O jogo não é o Richarlison, não é o Lino, então o jogo não é o Vinícius Júnior, o jogo não é o Rodrigo, o jogo... ele tem aqueles 11 envolvidos. Claro que um Vinícius é capaz de se sobressair num drible, o Estevam, o Luiz Henrique se entrar, o Rodrigo, mas o jogo coletivo. E o que esse jogo coletivo representa? Os jogadores cada vez mais entenderem, receberem essa ideia e compartilharem dessa ideia, porque muitas vezes você, como técnico, vende uma ideia para o jogador faz até assim com a cabeça, mas ele não está... Não captou a vossa mensagem. Não é, Richard? Não entendeu nada. Não entendeu? Eu acho que tem uma coisa também que eu percebo que, principalmente nesse começo de trabalho do Ancelotti, ele tem tentado trazer, é a questão da confiança nos atletas que já trabalharam com ele. Porque muito se falou do Rodrigo. O Rodrigo hoje não é titular. Hoje tinham 4 que trabalharam com ele que começaram a partida. Hoje o Rodrigo não é titular do Real Madrid. Tem pouco minuto no Real Madrid. E quando perguntou para ele, ele falou, não, mas eu conheço o atleta. Não é porque ele não está jogando, porque ali naquele time tem outros jogadores que também têm capacidade de ser titulares. Mas nem por isso eu vou deixar de confiar. Vini Júnior, Casemiro, o próprio Richarlison. Foi muito questionado essa convocação do Richarlison, porque nós tínhamos Caio Jorge, nós tínhamos, fala outro atacante, o Vitor Roque, Pedro, Endrick, outros atacantes que poderiam estar à frente do Richarlison. E ele falou, não, são jogadores que eu tenho confiança, eu já sei do trabalho. Então eu acho que isso também é muito legal, porque quando você tem um treinador que sabe como extrair o melhor de você, sabe quando você estiver naquele dia ruim, ele não vai nem falar com você, porque o Lino não está naquele dia ruim, porque ele já conhece esse dia ruim do Lino. E isso para a seleção, nesse momento, é muito importante. Quanto menos você ter dificuldade de ler, porque ele não tem o dia a dia do treinamento. Não tem, você ganha tempo, né? Do dia a dia do treinador de futebol de clube. Que cada dia ele está lendo o que o Paulinho está fazendo, o que ele não tem. A rotina dele é outra. E essa abstração do individualismo, né, o fato de ele colocar isso tão claramente, tem todo um componente motivacional, né? Eu quero uma equipe, não quero apenas jogadores, tem aquela coisa do brasileiro individualizar tudo, né? E a gente vive em busca do craque da seleção. Há uma obsessão já há algum tempo por marcas, né? Vai fazer isso, vai conseguir essa marca, vai conseguir essa marca. Mas tem uma razão tática também, porque ele joga com 2 marcadores no meio campo e 4 atacantes, isso ficou muito claro hoje. No jogo nessas características. Nesse jogo de hoje. Não, sim. E se esses 4 não forem solidários, se entre eles não tiver também a disposição de voltar, marcar, abrir mão de vaidade, recompor, deixar de flutuar e bailarinar para tentar aparecer individualmente. Se perder bola boba no meio do caminho, vai complicar lá atrás, porque tem pouca gente atrás da linha da bola. E a linha de zagueiros está toda na frente. Richarlison, PC Vasconcelos e os comentaristas fizeram análises bem fortes sobre o jogo. E você, concorda com o que eles falaram? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Valeu demais! E até a próxima!